Às vezes, você não entende porque está tão cansado. Não é cansaço do corpo, nem da rotina. É um cansaço que vem de dentro. Um esgotamento silencioso de quem passou tempo demais tentando ser alguém que nunca foi. De quem aprendeu, cedo demais, a esconder partes vivas da alma para não ser rejeitado, criticado, excluído. O medo de ser você mesmo não nasce do nada. Ele é cultivado em pequenos silêncios, em olhares que não te enxergaram, em palavras que feriram, em elogios que só vinham quando você se comportava como esperavam. Carl Jung chamou esse processo de criação da persona, uma máscara psíquica construída, não por vaidade, mas por sobrevivência. Um falso eu que você aprendeu a vestir para pertencer, agradar, caber. Mas a alma, mesmo abafada, não esquece quem ela é. E com o tempo, o que era proteção vira prisão. Você não sabe explicar, mas sente. Sente que falta algo. Sente que está se afastando de si. E esse afastamento dói. Kierkegaard dizia que o verdadeiro desespero não é estar triste, mas estar desconectado de si mesmo. E esse é o drama de tantas vidas: parecer bem por fora, mas viver um descompasso interno, onde cada escolha ecoa uma mentira necessária. O medo de ser autêntico se transforma num vício de agradar. E quanto mais você tenta caber, mais perde a si mesmo pelo caminho. A dor de viver atuando é silenciosa, mas corrosiva. Ela não grita, ela mina. Não explode, mas implode. Você segue funcionando, trabalhando, sorrindo, mas sente que está longe. Longe de casa, mesmo estando em casa. Longe de si, mesmo estando consigo. E isso não é falha sua. Isso é resultado de um sistema emocional onde ser quem você é foi, em algum momento, perigoso. A espiritualidade também pode virar disfarce. Quando o autoconhecimento vira ferramenta para moldar um eu idealizado, em vez de abraçar a verdade que mora nas sombras. Quando você tenta parecer curado, consciente, elevado, mas por dentro ainda carrega a vergonha de simplesmente ser humano. Até a luz, quando mal usada, pode virar máscara. Andrew Solomon disse que a vergonha nos ensina a atuar. E a atuação, prolongada demais, custa caro. Ela cansa, ela quebra, ela adoece. E mais cedo ou mais tarde, algo em você começa a gritar: basta. Esse vídeo é para esse grito. Para esse cansaço que você talvez não tenha nomeado. Para essa angústia de não se sentir inteiro. É um convite, um chamado. Não para destruir sua máscara com violência, mas para soltar, com compaixão, tudo aquilo que não é você. Porque, no fundo, a alma não quer que você seja perfeito. Só quer que você volte. O cansaço de representar um papel que não é seu. Há um cansaço que não se cura com descanso. Um cansaço que vem de dentro, de viver interpretando um personagem que você nunca quis ser. De sorrir quando o peito chora, de calar quando o corpo grita, de aceitar quando tudo dentro de você queria dizer não. Esse papel, silencioso e invisível, é sustentado por medo. Medo de decepcionar. Medo de ser rejeitado. Medo de não ser suficiente. Viver assim é esgotante porque exige esforço constante. Você precisa pensar 2 vezes antes de falar. Precisa monitorar seu tom, seu jeito, suas emoções. Precisa administrar os afetos como se fossem perigosos demais para serem expostos. E esse controle, disfarçado de maturidade, é, na verdade, uma prisão energética. Você não está crescendo. Está apenas repetindo o que foi condicionado a fazer para ser aceito. A neurociência mostra que o cérebro fortalece os caminhos que mais percorre. Quando você passa anos interpretando uma versão aceitável de si, as conexões neurais reforçam esse personagem. E a alma começa a se confundir. Começa a acreditar que talvez aquilo seja tudo o que existe. Mas não é. A verdade ainda vive ali, abafada, esperando um espaço de respiração. O desejo de agradar não é vaidade. Muitas vezes, é uma resposta traumática. É o reflexo de uma alma que não foi vista, tentando merecer espaço nos olhos de alguém. Você não precisa de mais esforço. Precisa de permissão. Permissão para sair do palco e sentar com sua essência. Permissão para não precisar se provar o tempo todo. Porque no fundo, você não está quebrado. Está apenas sufocado. A persona é útil, mas nunca verdadeira. Jung compreendia que a persona é necessária. Em sociedade, todos usamos máscaras para funcionar,
para nos proteger, para nos adaptar. Mas o problema começa quando essa máscara não é mais uma escolha, e sim uma identidade. Quando você esquece que está usando um disfarce, ele se torna uma cela. Na infância, a máscara foi uma estratégia. Talvez você aprendeu que precisava ser forte, inteligente, tranquilo para receber amor. Talvez percebeu que sentir demais era perigoso. Então você se moldou, se ajustou, se silenciou, e funcionou. Mas agora, adulto, o que era solução virou obstáculo. A vibração da persona é densa, rígida, defensiva. Ela impede conexões reais porque tem medo de ser vista. E assim você atrai relações que só acessam sua superfície. Relações que não tocam sua alma, porque sua alma está escondida. E é nessa repetição que nasce o sofrimento. Você quer ser amado por quem é, mas só mostra quem acha que devem ver. Muitos usam até a espiritualidade como disfarce. Buscam controlar emoções, parecerem evoluídos, projetar uma imagem de equilíbrio. Mas tudo isso é feito para evitar o real confronto com o que dói. A alma não vibra na performance. Ela floresce na vulnerabilidade. E isso exige coragem. A coragem de ser visto, não pela imagem, mas pela verdade. A vergonha não é sua. Foi aprendida. A vergonha é uma dor silenciosa que sussurra. Se eles te vissem de verdade, não te amariam. Essa frase não dita molda vidas inteiras. Molda a forma como você se mostra, como se relaciona, como se enxerga. E o mais cruel é que essa vergonha nem nasceu em você. Ela foi passada, herdada, ensinada. Brené Brown nos lembra que a vergonha é o oposto da autenticidade. É o medo de não ser digno de amor. E muitos de nós carregamos esse medo nos ossos, na pele, no coração. Ele vem da infância, sim, mas vai além. Vem da história da sua família, da forma como seus pais aprenderam a se calar, dos traumas transgeracionais que atravessaram o tempo, sem nunca terem sido curados. A epigenética já mostra que experiências emocionais profundas moldam até a forma como o corpo se desenvolve. O medo não mora só na mente. Mora nas células, mora na postura, mora na voz que falha, no olhar que desvia, no coração que acelera quando alguém se aproxima demais. Às vezes, o que parece medo de errar é só medo de ser exposto. Medo de mostrar a verdade e não ser aceito. Medo de ser você mesmo e ser deixado. Mas esse medo é memória, não destino. E toda memória pode ser reescrita. A reprogramação vibracional começa com uma simples e profunda consciência. Essa dor não é minha, mas ela viveu em mim por tempo demais. E já é hora dela ir embora. Você já está se perdendo toda vez que se esconde. Há dores que não gritam. Elas se insinuam em forma de desânimo, em vontades abandonadas, em uma tristeza sem nome. A alma começa a murchar, não quando sofre, mas quando se esconde. E toda vez que você engole uma verdade, reprime uma emoção ou silencia um desejo legítimo, você dá um passo para longe de si. Essa distância se acumula em forma de sintomas sutis. Apatia que rouba a alegria, procrastinação que trava a vontade, desalinhamento que torna tudo confuso. Não é preguiça, é dor. Não é indisciplina, é negação de si mesmo. Quando o que você sente não pode ser expresso, a energia vital entra em conflito. Ela se dispersa, ela enfraquece. O corpo sente. O corpo sempre sente primeiro. A garganta aperta, o peito pesa, o estômago revira. São mensagens, alertas, chamados. Mas você aprendeu a ignorar, a racionalizar, a seguir como se estivesse tudo bem. E quanto mais você finge que está tudo bem, mais sua alma se contrai dentro de você. Existe uma prática simples, mas poderosa. Olhar nos próprios olhos em silêncio. 5 minutos. Sem desviar. Sem se criticar. Apenas estar. No espelho, diante de si, surge o que foi esquecido. Surge aquilo que ainda vive. Aquilo que quer sair da prisão da persona e respirar verdade novamente. A coragem não nasce da ausência de medo. Ela nasce quando, mesmo com medo, você se permite estar presente. Presente no seu corpo. Presente na sua história. Presente na sua dor. Porque é na presença que a alma começa a voltar. A máscara não cai. Ela é solta com compaixão. A jornada de voltar a ser quem se é não começa com guerra. Começa com compaixão. A persona, por mais que doa, foi criada por um motivo. Ela foi proteção.
Ela foi tentativa de amor. Ela foi resposta a um mundo que te machucou. Não se trata de arrancar a máscara com violência. Trata-se de soltá-la com ternura. Jung dizia que tornar-se consciente é um processo doloroso. Mas o sofrimento que nasce da verdade é purificador. O sofrimento da mentira, esse sim, é interminável. Porque exige esforço constante para manter algo que não é real. E a alma, em silêncio, vai se desgastando. Kierkegaard falava do salto de fé. Aquele momento em que você solta a falsa segurança da imagem e se entrega ao desconhecido do ser. Esse salto não é lógico. É intuitivo. É espiritual. Ele exige coragem não de mudar, mas de parar de fingir. A máscara que você usa não é inimiga. Ela é a história que você contou para sobreviver. Ela carrega cicatrizes, memórias, tentativas. E como toda a história, ela merece ser honrada. Mas chega um momento em que você percebe que essa história não precisa mais ser o seu presente. O amor próprio não nasce quando você se acha perfeito. Nasce quando você se acolhe com todas as imperfeições. Quando entende que ser humano não é ser impecável, é ser inteiro. E ser inteiro inclui a sombra, a luz, a dor e a coragem de continuar mesmo assim. A alma não quer que você seja perfeito. Só quer que você volte. Há uma voz em você que nunca se calou. Mesmo nos momentos em que você se perdeu. Mesmo nos dias em que você fingiu tão bem que quase acreditou. Essa voz é a alma. Ela não quer que você acerte sempre. Ela não quer que você esteja pronto. Ela só quer que você volte. Kierkegaard dizia que o maior desespero é não ser verdadeiro consigo mesmo. Mesmo quando se tem sucesso, fama, reconhecimento. Porque nenhum aplauso do mundo curador de não ser quem se é. Jung via esse processo como a individuação, o retorno ao centro da alma. Um caminho onde persona, sombra e essência finalmente se olham, se acolhem, se integram. Esse caminho não é linear, não é rápido, não é fácil, mas é o único que leva à paz. Você não vai vencer o medo com força. Vai dissolvê-lo com presença. O medo de ser você mesmo é o último véu entre você e sua verdade. E quando esse véu se torna transparente, algo sagrado acontece. Você para de atuar e começa a viver. Joseph Campbell dizia: siga sua bem-aventurança e o universo abrirá portas onde antes havia muros. O que ele chama de bem-aventurança, Jung chamaria de essência. Kierkegaard chamaria de fé. Mas no fundo, todos estão falando da mesma coisa: a coragem de voltar para casa. E talvez hoje, agora, neste instante, seja o seu momento de começar esse retorno. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser rápido. Só precisa ser verdadeiro. Porque toda cura começa com um sim. Sim, eu estou aqui. Sim, eu sou isso. Sim, eu estou voltando.